Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo nesta segunda-feira, dia 28 de agosto de 2017. Estou aqui nas presenças dos repórteres Marcelo Argachó e Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Maravilha, então vamos aos destaques do programa de hoje. Palmeiras vence São Paulo e agrava a crise do rival no Brasileirão. Corinthians perde para a Lanterna Atlético Goianiense na segunda derrota em casa na competição. São Caetano vence e Água Santa é superado na Copa Paulista. Mauense larga na frente do Osasco pela segundona estadual. Bom, então vamos começar o programa de hoje falando a respeito do clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, vencido pelo Verdão por 4-2. Marcelo, começo do jogo ali assustou a torcida palmeirense, né? O São Paulo logo abriu o placar, depois teve aquele lance do Prato, enfim, quer dizer, logo no começo teve o lance do Prato, né? Que teve que deixar o campo de ambulância e tudo mais, né? Num choque com o joelho do Hernanes, mas o Palmeiras conseguiu reverter a situação, tomou o empate, mas no fim do jogo ali com os gols do Keno e do Johan, conseguiu vencer esse clássico contra o São Paulo. Principalmente na parte final do jogo, o Palmeiras chegou em alguns momentos, parecia que o São Paulo ia conseguir empatar, virar. Aquela história do Keno faz toma, que o gol do Keno saiu pouco tempo depois do São Paulo perder uma excelente chance de virar o placar, né, quando ainda estava 2-2. O jogo teve belíssimos gols, o gol do Keno foi muito bonito, o gol do William foi uma pintura, nem se fala. Não teve gol de cobertura como teve em alguns clássicos anteriores, mas no geral o Palmeiras não foi a melhor atuação do ano. Claro, o Palmeiras ainda está desfalcado, o Palmeiras ainda está naquele esquema de não tem o que brigar ainda realmente, só pela vaga direta na Libertadores, mas clássico é clássico, né? Então sempre dá aquele ânimo vencer na competição, e agora ainda mais com que depois do jogo o Cuca avaliou realmente o retorno do Felipe Melo, pensou que agora talvez ele pode ser reintegrado ao elenco, então talvez o Palmeiras, não vamos dizer que renasça, porque na verdade nunca chegou a morrer, mas talvez agora pode ter um momento diferente na temporada, né? É verdade. Fator e o São Paulo, que realmente, como o Marcelo disse, esteve muito próximo do empate, perdeu chances incríveis, teve muitas possibilidades, uma com o Rodrigo Caio incrível ali na pequena área, teve com o Gilberto e tudo mais, mas o Palmeiras foi preciso na hora para matar o jogo, né? O Palmeiras foi mais eficiente, né? O São Paulo, nos primeiros 30 minutos, dominou completamente a partida. Marcos Guilherme fez um gol e depois, por um capricho, a bola acabou não entrando no segundo gol, bateu na trave, né? O Praz batido no chão praticamente. Eu acho que ali o São Paulo fazendo 2-0 ganharia o jogo, porque a pressão sobre o Palmeiras já era enorme em casa. Eu acho que o São Paulo teria uma chance grande de ganhar a partida. Depois aconteceu a lesão do Prato e, coincidentemente, o São Paulo baixou a guarda, e no Allianz o Palmeiras sempre é muito forte. E o William iluminado, o primeiro gol uma falha do Edmar, o segundo um toque de categoria, um gol muito bonito realmente do William. E depois o Hernandes ainda conseguiu empatar e o jogo ficou aberto, as duas equipes tiveram chance para ganhar o jogo. O Palmeiras, aí que entra a eficiência do Palmeiras. Acho que as chances que teve no segundo tempo acabou fazendo, e o São Paulo, as chances que teve claras, acabou desperdiçando. Para o campeonato foi um bom resultado, porque o Palmeiras, apesar de todo mundo ter jogado a toalha, eu acho que o Palmeiras é um dos times que ainda pode. Se tem algum time, eu acho que Palmeiras e Grêmio são os dois times que podem chegar a assustar o Corinthians. A gente vai falar daqui a pouco do Corinthians ainda. A vantagem é longa, tem ali 11 pontos agora de vantagem, né? Eu acho que o Palmeiras tem elenco, se engrenar, se embalar, eu acho que tem condição de, não sei se tirar o título do Corinthians, é muito difícil. Mas pelo menos ali diminuir essa vantagem e pressionar o Corinthians. Eu acho que o Palmeiras e o Grêmio, eu acho que o Santos acho difícil que consiga. Então acho que pro campeonato, para que tenha alguma briga lá na frente, acho que foi um resultado bem importante. O Corinthians, que tropeçou pela segunda vez praticamente seguida, né? Acabou perdendo no Atlético Goianiense em casa no segundo revés consecutivo. Mas antes da gente falar do Corinthians, vamos falar um pouquinho do São Paulo, que com esse resultado acabou descendo ainda um degrau ali na zona de rebaixamento, 18º colocado, né, Marcelo? E um time que parece que não vê uma luz no fim do túnel, muito pelo contrário, né? Quando a gente pensa que São Paulo está se ajeitando, faz uma boa partida aqui ou ali, acaba tomando uma cacetada como essa. A situação do São Paulo realmente é muito difícil, mas é aquilo que a gente chegou a comentar algumas vezes, que vários especialistas têm comentado. O elenco do São Paulo não é ruim, o São Paulo não tem time para ser rebaixado. Você for das equipes ali, Avaí, Chapecoense, todos esses times que estão brigando junto com o São Paulo para cair, são equipes com qualidade bem inferior ao São Paulo. Ainda mais agora com a chegada do Hernanes, deu uma mudada geral no time, ele está bem melhor do que estava algumas rodadas atrás, antes da chegada desse reforço do Marcos Guilherme também, como o Fattori comentou. Só que não está dando resultado. Não adianta o time realmente melhorar na forma de jogar e não ganhar realmente os pontos que está precisando.
e os adversários na briga estão começando a ganhar. O Avaí está apostando no projeto a longo termo com o Claudinei Oliveira, está lá faz um bom tempo já, mesmo na zona de rebaixamento ele ainda não saiu, o time conseguiu uma vitória agora sobre a Chapecoense. Tá começando a complicar para o São Paulo, mas eu ainda acredito que o time vai conseguir escapar dessa situação. E a sua opinião sobre o tricolor, Fator, é mais ou menos essa do Marcelo? Ou você vê uma possível saída para o São Paulo ou tá feia a coisa? Acho que o São Paulo vem evoluindo, apesar de o torcedor hoje estar de cabeça inchada, perder clássico nunca é legal, né? Ainda mais nessas circunstâncias, o torcedor encheu o Morumbi no treino, a expectativa era que pudesse ter uma... o São Paulo tá sempre assim, cada rodada tá esperando que tenha uma reviravolta, e agora vai, né? E realmente as coisas não estão acontecendo. Mas eu acho que a briga ali, como o Marcelo disse, acho que os times que estão brigando com o São Paulo não têm elenco para comparar com o São Paulo. E há uma evolução, acho que isso é claro, com o Hernandes entrando ali, deu uma estabilidade para o meio de campo. O sistema de marcação melhorou um pouquinho, ainda o Rodrigo Caio está batendo um pouco de cabeça com a Arboleda às vezes, mas o grande problema de São Paulo, na minha avaliação, ainda continua sendo lateral direito e no gol, que são duas posições muito carentes e por mais que o Dorival tenha mexido, tentado alternativas, me parece que não é nem posicionamento, é questão de qualidade técnica dos jogadores à disposição. Eu acredito que o São Paulo se salva, não vai ser tão fácil, não vai ser com alguma soldagem de antecedência, mas eu acho que o São Paulo tem tudo para escapar do rebaixamento. É isso aí, o São Paulo que agora está a 2 pontos ali do primeiro fora da zona, que é justamente a Chapecoense, enquanto o Palmeiras, né, como o Fatori disse, na verdade não são 11, são 14 pontos para o líder Corinthians. O Corinthians, então, como a gente havia citado, perdeu o Atlético Goianiense por 1-0 na Arena Corinthians sábado, né, Corinthians que na semana anterior havia perdido também na Arena para o Vitória, né, a primeira derrota no Brasileirão, agora foi a segunda, 2 reveses em casa, Marcelo, e na sua opinião, qual que é o motivo dessas 2 derrotas justamente em casa? O Corinthians está com uma pressão muito grande nas costas, pela vantagem que tem e tudo mais, isso acaba talvez fazendo algum tipo de... tendo algum resultado negativo, ou o Corinthians sentiu muito falta do Jô, porque realmente Casim não é Jô, né? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu não diria tanto pressão, eu diria um pouco até mais de o time se sentir à vontade, porque tem a liderança, e ainda mais com a invencibilidade, o time sabe que uma tragédia, tipo, perder um jogo assim não vai ser uma tragédia. Então, eu acho que não chega a ser pressão, chega a ser mais até um comodismo, essa questão. E os desfalques, né? Não só o jogo, o time já está com desfalques por lesão também, por convocação, mas o jogo foi realmente o caso mais gritante, vamos dizer assim, porque tem um desnível muito grande em relação ao Casim. O Casim teve que pedir desculpas realmente pelo resultado depois. O Casim realmente é um jogador, não é de nível técnico do Corinthians, enfim, o Corinthians, em outras rodadas que o Corinthians chegou a quase tropeçar em casa, no jogo contra o Atlético Paranaense principalmente, a gente já tinha comentado sobre o quanto o time pode sofrer por conta do desnível entre as peças de reposição. Então acho que esse é o motivo dessa queda de rendimento do Corinthians. Realmente o time está um pouco desfalcado. Uma hora que voltar até os 11 titulares que tinha na sequência durante a maior parte do primeiro semestre, acho que o Corinthians vai voltar a ter o desempenho que estava tendo. A gente até comentava na sexta-feira, né, Fatori, que o Atlético Goianiense, com algumas peças diferentes, né, o goleiro Marcos, por exemplo, fazendo ali sua primeira partida, o Atlético Goianiense que inclusive contratou na sexta-feira o goleiro Lucas Frigeri, que disputou a Série A2 pelo São Caetano, o Fatori pode até comentar também sobre isso. Mesmo assim, foi muito exigido o Marcos, né? Mas fez uma grandiosa partida, né? Ele foi bem, é um jovem, 24 anos, o jogador está estreando, até a gente falava, será que ele vai conseguir dosar ali as emoções, porque realmente a arena impacta bastante, o torcedor lota, enfim. Mas ele foi bem. O Atlético Goianiense que perdeu o Felipe, que é aquele goleiro do Santos, ele acabou indo para o exterior, acho que Portugal, ele acertou a sua ida semana passada. O Clever também, que seria um reserva imediato, está fora de combate. Então ele é a terceira opção. E agora o Atlético Goianiense trouxe o Lucas Frigeri, que foi reserva do Paes no São Caetano na Série A2, para assumir a titularidade, segundo informações lá da imprensa de Goiás. Acho um goleiro muito fraco para a Série A1, mas enfim, vamos aguardar aí como que vai ser os desdobramentos. Agora, sobre o Corinthians, eu acho que o Mancini deu o mapa da mina e agora todos eles estão dispostos a seguir. O Corinthians, para mim,
Seria a terceira derrota seguida. Para mim, houve um erro crasso no jogo contra a Chapecoense, uma falta em cima do caso que o juiz acabou marcando que não foi. Sairia o gol da Chapecoense aos 40 e poucos minutos ali do segundo tempo. Seria 3 derrotas consecutivas do Corinthians. E aí, acho que talvez a pressão seria muito maior. Acabou ganhando aquele jogo, acabou sobrando uma bola pro jogo logo na sequência. Sorte de campeão, que a gente fala, né? Mas eu acho que o Corinthians é isso. Acho que o Corinthians, a gente falou isso no primeiro turno. O começo do turno pro Corinthians é muito tranquilo. Ele só pega time que vai brigar pela parte de baixo da tabela. Pegou Vitória, pegou Chapecoense, pegou Atlético Goianiense. São 3 times que estão lá embaixo da tabela. E tá tendo dificuldade contra esses times. Daqui a pouco começa a pegar equipes que estão na parte de cima da tabela e vamos ver como o Corinthians vai se virar. Eu não acho que esse campeonato é definido, não. Acho que o Corinthians está querendo dar emoção para o campeonato. O elenco é limitado, alguns jogadores estão caindo bastante de rendimento, acho que isso é importante salientar. E diante de tudo isso é preciso ver como o Corinthians vai se comportar. É claro que não vai perder todos os jogos. O Corinthians tem um time que, com a volta do Jô, o Pablo voltando agora, acabou voltando no fim de semana, é um time 11 titulares qualificado. Só que também tem as convocações, desgastes de jogadores. E o campeonato só não está mais equilibrado, vale lembrar também porque o Grêmio estava em 3 competições, caiu em uma competição, então capaz de ter um time mais qualificado a partir de agora. Então é bacana, acho que isso é legal para o campeonato, para dar mais emoção, para não ficar aquele campeonato. Daqui a pouco o Corinthians é campeão aí com 10 rodadas de antecedência, não ia ter graça alguma, né? Então vamos torcer para que o Corinthians consiga se recuperar e que os rivais consigam também aí, principalmente eu aposto bastante no Palmeiras e no Grêmio, que eles consigam dar a volta por cima e dar uma emoção para essa reta final de Brasileirão. É verdade, o Grêmio que continua 10 pontos atrás do Corinthians, porque o Grêmio ainda não jogou essa rodada. O jogo foi adiado para sábado, né? Dia 2, se eu não me engano. E agora são 2 semanas sem Campeonato Brasileiro, né? Por conta dos compromissos da seleção brasileira. O Brasileirão vai ter uma pausa praticamente, né? Tem um jogo nesta segunda-feira à noite, que o complemento dessa 22ª rodada. E depois esse jogo do Grêmio adiado para sábado, mas todos os outros times não jogam até o outro fim de semana, né? Quando Palmeiras e São Paulo abrem a rodada no outro sábado, então, dia 9. Mas antes da gente falar de seleção, vamos falar sobre o Santos, né? O Santos que acabou aí empatando mais uma vez, né? 4º empate seguido do Santos, pelo menos conseguiu desta vez fazer um golzinho. Bruno Henrique fez 1-0, mas depois o Santos acabou sofrendo empate do Cruzeiro lá no Mineirão, gol do Rafinha. O Santos se mantendo na 3ª posição já há muito tempo, mas agora não tem mais tanta folga assim pro Palmeiras, né, Marcelo? Mas ficar na 3ª posição pro Santos não é tão bom assim. O Santos tá indo bem e mal ao mesmo tempo. Tá indo bem porque ficar em terceiro, logicamente, é bom. A gente sabe que o elenco estava até um pouquinho desacreditado no começo da temporada, que não tinha, dos 4 grandes não tinha uma qualidade tão técnica assim. Perdeu ainda mais com a saída com a venda do Thiago Maia, né? Só que com a forma como o Grêmio tá jogando, de várias vezes escalar reserva, de priorizar a Libertadores, priorizar até a Copa do Brasil ao brasileiro, o Grêmio tá deixando o brasileiro como última opção atualmente. O Santos já podia ter tirado pontos do Grêmio facilmente, até agora não conseguiu. Muitos empates, tá fazendo uma campanha até que razoável fora de casa também o Santos, só que a Vila, ao contrário de anos anteriores, não tá sendo mais aquela força, então o Santos podia estar melhor. O Santos ainda tem a Libertadores então para jogar, eles talvez estejam também mais com a cabeça na Libertadores, mas realmente fica aquela impressão para o torcedor que podia ser melhor, porque o Santos joga o brasileiro realmente levando mais a sério que o Grêmio, né? Num cenário como esse fator e 4 empates em 4 jogos seguidos, seria melhor às vezes ganhar 2, perder 2, para você poder somar um pouco mais e, como o Marcelo disse, tirar essa vantagem do Grêmio? Ou o Santos pelo menos não está perdendo e o foco realmente está na Libertadores? Com certeza, eu acho que o sistema de classificação do Campeonato Brasileiro privilegia a vitória, né? Você fazer 2 vitórias e perder 2, além dos pontos, você também tem um critério de desempate que a vitória é o primeiro critério. Então, empatar, você tem que considerar o resultado. Contra o Cruzeiro, você ganha 1 ponto, né? Porque ganhar 1 ponto do Cruzeiro no Mineirão é realmente difícil. O problema é o Santos, quando pega o time lá de baixo e perde e acaba empatando. Aí você perde 2 pontos, né? E na Vila ou fora, por exemplo, contra o Curitiba, eu avalio que o Santos teria que ganhar o jogo. Se ele quer ser campeão brasileiro, tem que ganhar o jogo lá em Curitiba. Ele acabou empatando o jogo, então ele perdeu 2 pontos. Eu não acho que o Santos tem força, a gente já falou disso aqui, o elenco do Santos, os reservas, o grupo que tem à disposição, o Leverkusen, me parece um grupo não homogêneo, algumas posições não têm peça de reposição e a gente vê isso claramente quando
o técnico precisa fazer uma mudança, você tira um jogador, põe outro, você tira o Ricardo Oliveira, põe o Kaique, não muda nada. Você não tem opção na lateral esquerda, o Zeca é titular absoluto, não tem reserva. O Thiago Maia saiu, ele está tentando improvisar ali já às vezes com o Yuri. O Renato tem jogado ali um pouco, tentado sair um pouco mais, dar essa qualidade. O Lucas Lima, aquela coisa, tem jogo que ele está inspiradíssimo, no outro jogo você nem ouve falar o nome dele. Então assim, eu acho que o Santos tem que se contentar ali em brigar pela Libertadores, por uma vaga da Libertadores, e focar mesmo na Libertadores deste ano, que talvez seja o grande objetivo da temporada, e conseguir aí, de repente, surpreender, porque jogos de mata-mata, você acaba tendo mais facilidade do que um campeonato de pontos corridos como é o Campeonato Brasileiro, que você precisa ter elenco para não perder pontos ali quando você tem desfalques. Então, acho que a grande meta do Santos é a Libertadores. E agora o técnico Levi Coupe tem 2 semanas aí para trabalhar esse elenco, né? Por conta justamente dos compromissos da seleção brasileira. O Brasil, já classificado para o Mundial da Rússia, enfrenta pelas eliminatórias sul-americanas na quinta-feira em Porto Alegre, o Equador, e na próxima terça-feira a Colômbia, lá na Colômbia. 2 compromissos contra seleções com certa qualidade, Marcelo, que podem oferecer algum tipo de dificuldade para o Tite testar algumas opções, né? Mas por outro lado a gente também pode enxergar isso como um desafio de nível Copa do Mundo, talvez, que são seleções que provavelmente estarão na Rússia no ano que vem, e aí então o Tite pode ver exatamente como que esses jogadores se portariam diante de adversários tecnicamente mais qualificados. Porque você, por exemplo, treinar jogando contra a Venezuela aqui, não ia oferecer realmente um grande desafio, porque tem um desnível muito grande. Então, eu acho que é até interessante experimentar, principalmente contra a Colômbia fora de casa, porque a Colômbia tem um time qualificado, jogadores muito bons, e a situação deles ainda não é tão confortável para brigar pela competição. Então, eles vão vir mordidos para enfrentar o Brasil, e eu acho que o Brasil pode até tropeçar em um desses jogos, porque esse 100% de aproveitamento aí do Tite pelas eliminatórias, será que se arrasta até o final? Essa é outra dúvida que a gente vai ter respondido aí nessa semana. Dá para acreditar que o Brasil conquiste 2 vitórias, ou, como o Marcelo disse, você também acredita num tropeço, Fattori? Na verdade, agora acho que o Tite é muito experiente, né? E eu acho que, por mais que tenha esse 100%, tenha todo esse ambiente favorável à seleção brasileira, eu acho que ele vai usar esses jogos para testes mesmo, testar esquemas, testar opções. Eu acho que é esse momento. Eu acho que o torcedor tem que entender se o Brasil acabar tropeçando num desses jogos aí, porque realmente é necessário que você tenha uma equipe formada, um conjunto formado, não apenas 11 titulares. Então, de repente, você põe um jogador ou outro ali para ganhar ritmo, entender como funciona o jeito da seleção brasileira jogar. São 2 adversários duríssimos. Acho que o Brasil, é difícil a gente falar, mas pela qualidade técnica o Brasil é superior aos 2. Mas são 2 adversários que sabem jogar, que têm jogadores qualificados, que podem surpreender o Brasil. Mas eu acho que vai depender muito do time, da forma como o Tite colocar o time em campo, do time que vai jogar. O Brasil, eu acho que ele parte como favorito nos 2 jogos pela qualidade do elenco que tem. Mas eu não descarto um tropeço, principalmente contra a Colômbia. É isso aí. Bom, então agora, só para consolidar então, Brasil e Equador quinta-feira em Porto Alegre, Brasil e Colômbia na outra terça-feira lá na Colômbia, tá certo? E mudar o assunto agora, falar de futebol regional, começando pela Copa Paulista. São Caetano recebeu o Taubaté, venceu por 3-0 com mais 2 gols do Hermínio, que está cada vez mais perto ali do seleto grupo dos 10 maiores artilheiros do Azulão, né, Marcelo? É verdade, agora só faltam 2, né? Ele estava com... acho que ele precisa chegar a 24 para igualar ali o Jô, o Luan, que jogou no Palmeiras, está com 22 agora. É legal a gente ver também essa parceria com o Carlão, tá tendo uma mudada, porque na Série A2 o Carlão, que foi o principal artilheiro do time, o Hermínio logo atrás, e agora a gente tá vendo o Hermínio sobrando também na Copa Paulista, né? Não só o Hermínio com o próprio time de São Caetano, liderança, jogando muito bem. Demorou um pouquinho pro São Caetano engrenar, mas agora que foi difícil alguém pegar. Também tem a nota também pro desempenho ruim do Taubaté, que perdeu quase todos os jogos recentemente. Não está oferecendo também muita resistência aos oponentes e só não está na lanterna do grupo porque a equipe da Portuguesa Santista é bem fraca.
É verdade, o Taubaté, que a única vitória foi na segunda rodada ainda do primeiro turno, ainda no primeiro turno contra o Santos. O Taubaté que tem alguns jogadores aqui conhecidos da região, né? Tem o lateral direito Jean, que está emprestado pelo Santo André, é um dos principais nomes desse Taubaté. Tem o Luiz Matheus, zagueiro que passou pelo Santo André também, entre outros jogadores. Mas o São Caetano, enfim, conseguiu mais uma boa vitória, né? Contra os dois lanternas, fez 5-1 na Portuguesa Santista e agora 3-0 no Taubaté. Fatores, São Caetano é aquele negócio, né? A gente nem tem muito mais o que falar, porque a gente já exaltou tanto esse trabalho do Martins, o time acertadinho, esse projeto a longo prazo que o São Caetano vem desempenhando, que é até redundante toda semana que a gente fica falando o quão certo tá o azulão, né? Exatamente, fez a lição de casa, né? Pegou dois times fracos tecnicamente e ganhou com facilidade dos dois, né? E isso mostra que o time tá entendendo a importância da Copa Paulista, não tirou o pé, acho que isso é importante. Você não desmerecer o adversário, você jogar com inteligência, com qualidade, poupar o time da mesma forma, você acaba ali deixando o jogo mais fácil, teoricamente, você faz 1, 2, 3 gols, você acaba não tendo que ter tanto esforço para buscar gol, você pode ter um jogo mais controlado e acaba descansando o time. Agora assim, na quarta, a gente vai falar daqui a pouco, tem um clássico contra o Água Santa, que ali já dá para... São esses jogos, acho que o São Caetano tem que se preocupar. O que ganhar da Portuguesa Santista e Taubaté eram obrigações, por mais que o jogo fosse aqui, fosse interior, eram obrigações de São Caetano. Agora o jogo contra o Água Santa já é um jogo mais legal de você observar o rendimento do time, porque é um adversário que me parece que vai brigar pela vaga na Série D, deve brigar aí em outras fases da competição. Então é um clássico interessante da gente assistir. Verdade, 15 horas no estádio de Dinamar na quarta-feira, os Água Santa e São Caetano. O Netuno que justamente tropeçou nessa rodada, acabou deixando o G4 aí do grupo 3 da Copa Paulista. Foi a Santos, perdeu pro Santos B por 2-0, Marcelo lá no Urico Mursa. E o que o técnico Jorginho falou contigo na segunda-feira? Eu conversei com o Jorginho um pouco antes agora há pouco, né? Ele se mostrou satisfeito com o desempenho do time, falou que o time está jogando bem, ele ainda confia na classificação. Ele basicamente lamentou que a bola não entrou. É aquele negócio de... A derrota foi em 2 bolas, tipo, quando eles chegaram conseguiram marcar. Então o Jorginho ainda está bem confiante em relação ao desempenho do Água Santa e deve dar também, porque o time do Água Santa realmente é qualificado, é um time realmente para passar de fase, não devia estar passando esse sofrimento que está passando, porque quando virou o turno da Copa Paulista, parecia ter realmente uma divisão entre as equipes do grupo, entre os 4 primeiros, São Caetano, Água Santa, a Portuguesa e o Nacional. Parecia que esses times estavam sobrando em relação aos outros. Só que aí agora, na virada de turno, a equipe do Santos, que muitos treinadores, muita gente estava dando como uma equipe ainda muito inexperiente, né, que era formada, era quase sub-23 esse time do Santos, né, e que não ia ameaçar muito, mas agora eles engrenaram uma sequência de 4 vitórias, tiraram o Água Santa da zona de classificação, ganharam do São Caetano também na rodada retrasada, ganharam agora do Água Santa. Então tem que tomar cuidado, porque o Santos agora entrou nesse grupo de equipes que estão brigando na parte de cima. Então agora um time realmente bom vai ter que ficar de fora. O Água Santa tem que tomar cuidado para não ser esse time que vai ficar de fora. É verdade. Na sua opinião, Fattori, o Água Santa, essa irregularidade pode custar caro ao Netuno? Eu acho que o Água Santa, o Jorginho aqui, ele disse, né, o grupo não é tão... não tem tantas opções, ele tem sofrido muito com lesões, com desfalques. Eu acho que isso tem pesado para ter essa sequência, de repente 3, 4 vitórias consecutivas, como o Santos acabou conseguindo. Mas eu acho que o Água Santa tem tudo para conseguir a classificação, tem um clássico aí pela frente. O Santos B vai oscilar, porque é um time que alguns jogadores às vezes sobe profissional para treinar, acaba sendo desfalcado também. Então vai oscilar bastante. Acho que tirando São Caetano, os outros 4 times brigam por 3 vagas. Eu acho que a Portuguesa talvez não consiga manter. Vamos ver como que vai se desenhar o restante dessa segundo turno, né? Mas eu acho que o Água Santa, por mais que tenha perdido esse final de semana, tem grande chance de conseguir uma das vagas. É isso aí. Então, 4 jogos faltando aí para essa primeira fase da Copa Paulista terminar. Então, repito, né? Quarta-feira, clássico, 15 horas, lá no Inamar, Água Santa e São Caetano, tá certo? Falar agora do Campeonato Paulista da segunda divisão. Os 2 representantes ainda vivos na competição tiveram os desempenhos opostos, né? Enquanto o Esporte Clube São Bernardo foi a Taquaritinga e perdeu do time da casa por 1-0, o Mauense recebeu o Osasco Futebol Clube e ganhou por 1-0, largou na frente por essa terceira fase da competição. Marcelo,
Um jogo que teve aí uma curiosidade, né? O jogo ali ficou 13 minutos paralisado porque houve uma troca de turno do policiamento. O pessoal que ia substituir os policiais que saíram ficaram presos lá de fora porque os portões estavam fechados. Enfim, uma coisa que a gente às vezes pode sorrir ou tirar sarro, falar que, poxa, esse é o nível do nosso futebol, quarta divisão e tal. Mas, pô, é profissional, né? Tem coisas que não devem acontecer. Mas falando do jogo, Marcelo, Mauense larga na frente, né? O Borelli, como tinha dito para você, se passasse da segunda fase, seria finalista. Dá um passo adiante aí, pelo menos sai na frente do Osasco, né? Agora a gente tem que ver o jogo lá em Osasco, porque o Osasco tem a vantagem realmente por ter feito a melhor campanha, né? É bom ver o Mauense jogando bem no Pedro Benedetti, porque não estava tendo uma campanha muito boa como mandante, principalmente nessa segunda fase, não ganhou nenhum jogo jogando em Mauá. E agora com esse resultado, o elenco está confiante por tudo que o Borelli tem comentado ao longo dessas últimas semanas, de confiança, de que o elenco é bom, de que vai conseguir a classificação. Por enquanto está encaminhado. O Osasco não é uma equipe, um mandante realmente muito forte. E o Mauense mostrou que é uma equipe que sabe jogar muito bem fora de casa. Então, eu realmente acredito que o Mauense tem uma boa chance de avançar. É verdade, esse jogo Mauense e Osasco, Osasco e Mauense, na sexta-feira às 19 horas, lá em Osasco, enquanto o Sport Clube São Bernardo, aliás, só para finalizar esse assunto Mauense, o Mauense, se perder por 1-0, o Osasco classifica, né, por justamente como o Marcelo disse, ter a melhor campanha nas fases anteriores, então para o Mauense um empate, seja ele por qualquer placar, já é suficiente para a Locomotiva avançar à quarta fase e ficar aí a um passo do acesso. Já o Sport Clube São Bernardo, né, o Cachorrão acabou derrotado lá em Taquaritinga, né, Fattori, e agora tem essa questão contrária no jogo de domingo, 15 horas no Baetão. É verdade, jogar no interior nunca é fácil, né? Às vezes o clima, o calor é muito forte, Taquaritinga, tem a questão da viagem também, da deslocamento, e acabou perdendo o jogo, não é um resultado definitivo para a vaga, o São Bernardo tem que confiar que pode ganhar em casa de 1-0. Eu acho que é um resultado totalmente normal de se acontecer, o EC tem feito do Baetão alguns bons jogos, pisou na bola em algumas partidas também, perdeu alguns pontos importantes ali no Baetão, mas tem que confiar que com a força da torcida, acostumada a jogar no estádio, enfim, consiga reverter essa vantagem. Eu acho que está bem encaminhado tanto para o EC São Bernardo como o Mauense avançar de fase aí, e continuamos na torcida para que tenhamos dois times aí de repente na Série A3 do ano que vem. Verdade, esse jogo no Baetão que vai ter aí a ação do futebol sustentável, né? Que o torcedor pode trocar 2 garrafas PET por um ingresso. As trocas começam nesta segunda-feira e vocês aí, nossos internautas, podem acompanhar tanto pelas edições impressa quanto online do Diário do Grande ABC, que a gente vai aí soltar os endereços, locais de troca e matéria completinha aí a respeito justamente dessa ação do futebol sustentável, para que a torcida compareça e apoie o Cachorrão aí rumo à quarta fase da Copa Paulista. Que é a quarta fase que já representa a semifinal da competição do Campeonato Paulista da segunda divisão, aliás, não Copa Paulista, tá certo? Bom, e vamos encerrar o programa falando de Fórmula 1, né? A gente teve aí o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo, vencido pelo Lewis Hamilton, o Sebastian Vettel ficou na segunda posição, seguido pelo Daniel Ricciardo, uma corrida que aí coloca ainda um pouco mais de fogo no campeonato, né? 7 pontos aí separam líder do vice-líder, com o Grande Prêmio de Monza sendo realizado domingo lá na Itália, né, Marcelo? É verdade, a briga esse ano está muito boa realmente para a liderança e é melhor ainda a gente ver uma briga por pilotos de escuderias diferentes, que aquela negócio de briga interna da Mercedes já está ficando um pouquinho chato. É legal a gente ver então crescer essa rivalidade Hamilton e Vettel. Monza é a casa da Ferrari, Vettel, a gente tem que ver realmente como montar os carros na hora, mas Vettel tem todo o apoio da torcida, vai ser realmente um inferno para o Hamilton ganhar lá, porque a gente sabe realmente como é Monza. E outro desempenho bem interessante para a gente ressaltar na corrida que teve agora no Spa foi exatamente o Daniel Ricciardo, que fez uma excelente corrida, e também fazer uma comparação com o companheiro de equipe dele, né, o Max Verstappen, que abandonou pela 6ª vez em 2 etapas. Acho que a Red Bull tem que realmente ver o que está acontecendo, porque não é normal, ainda mais para uma equipe de ponta, você ter tantos problemas no carro, abandonar por problema de superaquecimento, problema no motor 2 vezes, tem problema e a Red Bull é histórico esse problema que eles têm com o motor Renault, né? Então, ele realmente ficou muito chateado também por ter abandonado. Então, a gente tem que prestar um pouco de atenção também e ver o que está acontecendo com a Red Bull para ter esse problema aí, que é uma equipe que há muito tempo atrás tinha os melhores carros e agora é uma terceira força, né?
É verdade. Acredito que a troca dos propulsores seria a melhor saída para a Red Bull, né? Mercedes e Ferrari realmente estão um passo à frente, talvez até dois dos motores Renault, e a Red Bull acaba ficando para trás. Então esse pódio que o Daniel Ricciardo salvou foi fundamental. Mas, Fattori, falando justamente da briga do campeonato, o quão importante é manter essa briga Hamilton, Vettel, até talvez um Bottas chegando ali, para que continue tendo graça essa competição até chegar no Grande Prêmio do Brasil e depois Abu Dhabi, que são as etapas que encerram essa temporada 2017. É interessante porque nas últimas temporadas a gente está acostumado a chegar nesse momento do campeonato praticamente definido, né? 40, 50 pontos de vantagem para... e não é o que está acontecendo, né? Eles estão trocando, alternando vitórias ali. Realmente o favoritismo do Vettel a partir de agora é importante para ele conseguir confirmar essa vitória na próxima corrida e manter essa briga. Eu acho que essa briga deve vir para o Brasil e quem sabe a gente torce para que o título mundial seja definido aqui novamente, né? O Brasil, que em Interlagos é uma pista que os pilotos gostam de correr, e torcer para que de repente o Brasil seja agraciado com a decisão do título mundial. Mas durante a corrida achei engraçado o Alonso, né? O desempenho do Alonso e os rádios dele com a equipe. Parecia que estava fora do contexto, parecia que era uma piada, estava acontecendo uma pegadinha, porque o Alonso estava tão irritado com o rendimento do carro que ele mandou a equipe calar a boca, falou: fica quieto aí, não me falem mais nada até o final da prova, que não dá, não tem condição nenhuma de pilotar. Que ele acabou abandonando. Exatamente. Né? E o Alonso, né, campeão mundial, só ele poderia realmente passar um rádio desse para a equipe. Eu imagino como foi ali o pós-prova, o ambiente desconfortável que acabou se tornando ali, criando por conta da... isso se tornou público, que acho que é interessante para você saber também que as coisas não são só, né, aqueles rádios convencionais e o piloto pode extravasar com a equipe. Né? É verdade. Os motores Honda estão... Se a gente citou os motores Renault, os Honda são ainda piores, né, Marcelo? Sim, porque se a gente falou também que a Red Bull estava numa fase que decaiu em relação aos últimos anos, a McLaren nem se fala, né? Era uma das principais equipes, tem um histórico fantástico e agora está entre as piores equipes, né? A escolha pelo motor Honda realmente me pareceu muito equivocada. Eles tentaram apostar meio no revival, porque fez muito sucesso na época do Senna, do Prost, mas na última passagem o motor Honda já não era lá grandes coisas. A equipe Honda por muito tempo foi fraca, a BAR também, porque tinha alguns pilotos bons como tinha o Jenson Button, mas a Honda já não era tão confiável e foi realmente uma aposta muito errada, ainda mais porque você estava com o motor Mercedes, que é provavelmente o melhor motor da categoria. Então eu acho que não só isso, mas também como eles estão tentando reformular a equipe, apostando nos pilotos mais novos, como foi um tempo com o Ericsson, como está sendo com o Van Dorn também. E acho que a McLaren está querendo se reestruturar, como a Williams fez um tempo atrás, e agora não está realmente com a mesma grandeza que teve, mas a Williams já está voltando a ser um pouco mais competitiva, né? Quem sabe a McLaren talvez siga o mesmo caminho. É verdade, vamos então aguardar aí o resultado do Grande Prêmio de Monza neste domingo lá na Itália, esperar aí um desempenho melhor da McLaren, com certeza um muito melhor da Williams, né, que teve um fim de semana bem ruim lá na Bélgica, né, com o Felipe Massa sempre figurando fora do G10, acabou terminando a prova ali na zona de pontuação, enfim, e ver como que vai ser essa briga Vettel e Hamilton lá no topo do campeonato, tá certo? Bom, destaques finais do Diário Esportivo de hoje, Fattori? Chama a atenção para amanhã, vai ter assinatura no consórcio intermunicipal aqui do ABC, dos Jogos Abertos, né? Acho que eles vão oficializar aquilo que a gente já divulgou alguns dias atrás, que os Jogos Abertos do interior serão aqui no Grande ABC, 5 cidades contempladas, de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema... Não, Mauá e Ribeirão. Mauá e Ribeirão, isso, exatamente. Que serão contemplados com os jogos, e amanhã haverá assinatura oficial aí no consórcio intermunicipal, estaremos lá presentes, trazendo informações aí para os leitores. Né? É isso aí, Marcelo? Queria chamar a atenção para o pessoal conferir a matéria de hoje, que saiu na nossa edição de hoje sobre o beisebol de São Bernardo, né? Da equipe que está se reestruturando, tem um negócio bem legal realmente comparando esse novo trabalho que está sendo feito em São Bernardo e já chamando também a torcida do Esporte Clube, torcida da cidade, né? Nem do clube, assim, o pessoal de São Bernardo, a comparecer no Baitão, porque é importante, aquilo que a gente falava com o São Bernardo Futebol Clube também vale para o Esporte Clube. Compareça, ingresso é barato, mata-mata sempre tem aquela emoção a mais e também para rivalizar um pouco, porque a torcida do Taquaritinga nas últimas rodadas fez um serviço muito bonito, teve a preleção do time. Na última fase eles fizeram junto da torcida, vamos dar uma resposta também, mostrar que a torcida aqui da região é forte.
É isso aí, outra oportunidade de mostrar que a torcida da região é forte, justamente quarta-feira, né, 15 horas lá no Namara. Acredito que a torcida do Netuno vai comparecer para apoiar nesse clássico Água Santa e São Caetano pela Copa Paulista. E é isso, o Diário Esportivo então fica por aqui. Continue acompanhando a gente pelas nossas edições online e também impressa. Interaja conosco também pelas redes sociais, no nosso Instagram, @esportesdgbc, também pelo e-mail, diarioesportivo@dgbc.com.br. Semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo, tá bom? Um abraço a todos, uma boa semana, valeu, tchau!